Olá a todos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, que Deus abençoe os vossos lares, que dê muita paz, muita harmonia, né, a todos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminhos do Amor. Nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magni Caro, no número 1370. Né? E estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho daquilo que entendemos e trazer um pouco de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Hoje estaremos falando no capítulo 3, né, sobre o capítulo 3, os itens de 16 a 18. Né? O capítulo 3 fala de há muitas moradas na casa do meu pai, né? Onde Jesus ali falando aos seus discípulos, né? Orienta-os, né, a seguir adiante e ter confiança porque ele não os abandonaria e estava indo preparar para eles um ambiente, né? Então a espiritualidade veio nos ajudar a compreender essa condição das várias moradas, né? Então os nossos irmãos nos vídeos anteriores eles trouxeram para nós algumas reflexões, né, sobre a condição dessas moradas, tanto a morada física, né, quanto a morada espiritual, falando também sobre a questão das categorias de mundos, falando sobre os mundos de provas e expiações, e hoje vamos falar então um pouco sobre o mundo regenerador. Né? Então, segundo a espiritualidade vem nos trazendo, né, nós já estamos há bastante tempo num caminho em direção ao mundo regenerador. Né? O que significa essa condição de estarmos indo em direção a um mundo regenerador? Bom, a gente primeiro precisa compreender, né, como já foi trazido pelos nossos irmãos, que o processo de evolução não dá saltos. Né? E também o fato de um mundo passar por mudanças de categoria não significa uma destruição deste mundo e uma transferência, né, dos seus habitantes ou das pessoas que estão ali destinadas a evoluir naquele mundo para um outro mundo. Né? Então, às vezes se faz essa ideia, principalmente porque a gente, por falta da nossa compreensão, a gente tem degradado muito o planeta Terra, né? E aí começam então essas ideias de buscar uma outra morada, né? Construindo aí naves espaciais ou levando, né, astronautas para fora do planeta Terra, mandando máquinas para outros mundos para estudar ali as suas composições, né? Então a gente acha que o planeta Terra vai ser destruído e será então construído um outro planeta aqui na condição regeneradora. Mas não é isso que acontece se nós olharmos como já foi feito os processos anteriores, né, com relação ao planeta Terra, para as mudanças de uma categoria para outra. Então a gente saiu do primitivismo, né, tivemos ali alguns eventos naturais que foram necessários para que houvesse uma seleção natural das espécies que poderiam continuar, né, existindo. Então, nós tivemos aí a condição da eliminação de animais que pudessem impedir a vida humana, né? Não que esses animais deixaram de existir, mas como a gente já aprendeu no nosso processo de evolução, são princípios inteligentes, né, que em algum momento aí receberão a permissão para poder usar a sua inteligência e se transformarem então no ser inteligente que é o espírito. Então Deus não extinguiu, né, aqueles animais ou todos aqueles que foram é, convidados ou foram conduzidos, né, para fora da Terra ou mesmo passaram por transformações, né? Então, aqueles princípios inteligentes que animavam os dinossauros, né, podem ter sido
conduzidos para as novas espécies que surgiram após o processo de transformação. Mas agora, com relação a essa transformação de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, né, é também um processo que vai haver de transformação, mas agora sem a necessidade de haver grandes cataclismas, né, grandes transformações da matéria, porque a maior parte desse processo é feito em transformação moral, né? Ou seja, é a transformação dos espíritos que habitam na Terra que vai conduzir para uma nova, um novo estágio, né, de evolução do planeta Terra. Então é bom a gente compreender isso. E esse capítulo, a maior parte, né, das explicações sobre as categorias de mundo, sobre os processos evolutivos do mundo, foram trazidos pelo nosso irmão Santo Agostinho, né? Então eu vou ler um trecho, né, do item que ele nos traz, aqui do item 17, para a gente começar a já refletir um pouquinho, e aí a gente desenvolver um pensamento, né, em cima dessas palavras que ele nos traz, né? Então vamos só recorrendo aqui então ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, né? Usando aqui a tradução do Herculano Pires, Santo Agostinho traz assim para a gente, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, né, mesmo nesses mundos, o homem ou a humanidade, né, ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que nos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis, né? E é importante essa reflexão, né? Porque quando a gente vai buscar no dicionário, né, o significado da palavra regenerar, então nós vamos encontrar lá, né, no dicionário, que é construir novamente, né, corrigir, melhorar, né, conceder uma nova vida, restaurar, organizar novamente, né? Então, por aí, a gente vai tendo uma noção do que é esse processo chamado regenerador, né? O que é esse estágio de regeneração. Então, conforme Santo Agostinho nos traz, né? Nós vamos estar numa condição de vida onde essas dores extremas que nós estamos vivenciando agora, né? Elas vão se extinguir na condição de que, né, nós estamos vendo muitas nações passando agora por esses processos de guerra, né? Então isso, né, não ocorrerá. Essas condições de vermos os nossos irmãozinhos passando por fome extrema, né? Aqui no Brasil e também em partes do mundo, nós estamos vendo essas pessoas em condição de mendigância, né? Em situações de rua, numa dependência química que, né, é conduzida por vários fatores, então vários desequilíbrios que levam muitas vezes a pessoa buscar a fuga no entorpecente. Então a gente vê muito sofrimento, muita dor. Nós estamos vendo ainda muita agressividade, né, de homens contra mulheres, mulheres contra homens, enfim, independente dos gêneros, pessoas se agredindo, né? Então, feminicídios, assassinatos,
todas essas coisas assim que trazem, né, ao seio familiar muita dor, muito sofrimento, né? Então nós estamos vendo um período em que está assim chegando ao extremo, né, da condição de suportar esse desrespeito entre um irmão e outro, né? Então nós estamos vendo agora questões, né? Todas essas questões de racismo, né? Escravacionista. Então estamos aí no século XXI com as coisas sendo descobertas, né? E como disse Jesus, nenhuma verdade, né, vai ficar escondida, tanto aquela que conduz o homem à elevação moral, quanto aquelas, né, que estavam sendo escondidas para poder servir de base, né, para que uma pessoa pudesse estar tirando proveito de, da boa vontade do seu irmão. Né? Então, como a gente vê essas situações que estão sendo mexidas aí, né? As questões que estão sendo feitas de invasões diárias com base na força, né, dizimando famílias, né, grupos de pessoas, assassinatos, né, por questões fúteis ou então tomadas pelo egoísmo. Então, todas essas coisas aí que está trazendo ainda muita dor e muita dificuldade para sociedade, todas essas questões, né, que tem de, né, corrupções de todos os meios, daquelas que tiram recursos que iriam beneficiar pessoas nas questões sociais, nas questões habitacionais, educacionais, saúde, né? Então, recursos que poderiam chegar para beneficiar a humanidade, fazer progredir, né, toda uma sociedade, investindo no bem-estar e dando a todos os outros a capacidade de lutar pelo seu, né, pelos seus direitos ali, ou pelo menos pelo seu desenvolvimento. Né? Não é simplesmente dar as coisas, a gente já compreendeu isso, né? Não é simplesmente distribuir sem critérios, mas sim fazer com que todas as condições necessárias do básico chegue até todos, né? Então, essa disparidade toda que nós vemos hoje entre alguns com riquezas ao extremo e outros com pobreza ao extremo, né, elas tendem a sumir, né, de um ambiente, de um mundo regenerador. Então, por isso que Santo Agostinho fala, onde a gente vai começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar a nossa transformação, né? Então, voltando agora à questão do significado do regenerar, é se refazer, se reconstruir. Então, depois da gente entender, né, que todas essas situações derivadas do nosso egoísmo causou dor e sofrimento para todas as pessoas, né, ou para uma maior parte delas, então a gente vai começar a reconstruir um outro ambiente, né? E isso vai ser feito pelas reencarnações ainda, né? Como ele nos traz, ainda vamos estar na condição corpórea, né? Nós vamos ser espíritos ainda, né, nas nossas experiências corpóreas, só que com um outro entendimento, né, com uma outra capacidade de compreensão da moral do Cristo, né? Porque estaremos aí voltando para o mundo espiritual, aprendendo muitas coisas, né? Reaprendendo e conseguindo compreender o caminho certo a ser seguido. Então, nas próximas encarnações, nós vamos com certeza buscar fazer de uma forma diferente. Então, como ele nos traz, aí nós vamos deixar realmente esse amor divino que carregamos falar mais alto, né? Nós não vamos querer mais sofrer nem causar sofrimento.
porque a lei de causa e efeito nos mostra que o que nós tivemos que responder, né, pelas nossas más escolhas foi dolorido. Não foi algo que nós vivêssemos ali sem sentir o peso da responsabilidade de ter agido de forma errada, né? Então, um irmão que tira a vida do seu irmão, ele vai carregar consigo, né, uma necessidade de expiação, de reparo, que irá lhe causar bastante desconforto, né? Não só do perdão, mas também de ajudar aquele irmão a reconstruir-se, né? Então, além de nós batalharmos para conseguir do outro o seu perdão por termos feito algo de errado e que magoou e marcou tanto a sua vida, nós vamos ter que ajudá-lo na sua reconstrução, fazer ele compreender a nossa ignorância, né, e que nos possa perdoar por tudo que nós fizemos. Então, o nosso esforço no mundo regenerador é para buscar a calmaria, né? Por isso é que ele nos fala sobre essa condição de compreensão do Espírito, porque tudo o que vai ser vivido ainda no mundo de provas e expiações, né, vai causar muito incômodo para nós, e aí então essa reflexão ela será quase que obrigatória, né? Nós vamos começar a nos perguntar o que, que eu faço para não sofrer mais assim, né? Qual que é a minha condição, né? O que, que eu preciso fazer? É como nós olharmos para a nossa vida atual. Se você passa por um momento de desconforto na saúde, né, e aquilo traz grandes dores e grandes sofrimentos, você vai perguntar ao médico, né, doutor, qual que é o meu comportamento daqui por diante para que eu evite essa dor que eu senti, né? Então ele vai te orientar se for necessário mudança no hábito alimentar, se for necessário na mudança dos hábitos de vida, né? O abandono de alguns vícios, né? O abandono de alguns excessos, né? Então, às vezes, excesso mesmo da exigência do corpo físico com exercícios, né, extremos, enfim, né? Muitas vezes a condição do pensar, né, mudar hábitos na sua condição de pensamento. Então, muitas vezes essas condições de dificuldades que temos na nossa questão psicológica, então é necessário mudanças de atitude, mudanças de pensamento, mudanças de comportamento. Então, isso nós vamos estar perguntando para o médico de todos, né? Jesus, o médico das almas, né? O médico dos médicos. Então, nós vamos perguntar para o Cristo, né? Senhor, né? O que faço? Como foi feito, foi perguntado, né, no passado por alguns irmãos. Então, alguns que queriam testá-lo, mas também aqueles que tinham intenção verdadeira de seguir, né? Então, nós vamos lá ver a condição, né, do fariseu que o testa, né, o que, que é necessário para entrar no reino dos céus, e aí ele, né, fala sobre os mandamentos, né? Então, o que estava escrito lá por Moisés, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala, então, faça isso, né? E você vai ter a sua salvação, né? E quando ele fala sobre a questão da riqueza, né? Do uso providencial da riqueza, e aí, então, o jovem chega até ele, né? Tendo bastante posses, ah, Senhor, o que que eu faço para entrar no reino dos céus, né? E aí Jesus fala novamente para ele, né? Fala para ele também, eu segue o que está nos mandamentos. Ele fala, mas eu já faço isso, eu já jejuo, já faço tudo. Então Jesus vira para ele e fala assim, bom, então vai lá.
né? Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ou seja, dizendo para ele que era importante que, além de tudo que ele fazia, né, guardando os mandamentos de Moisés, era necessário que ele vivesse desprendido das coisas que ele tinha. Não era, né, condição que Jesus não o colocava, né, na condição de que a riqueza era um impeditivo para ele alçar o reino dos céus, mas sim que o seu apego àquilo que ele tinha é que o impedia, né, de se libertar, né? E isso traria grandes problemas no seu desencarne. Então Jesus mostra para ele, né? Você pode viver com as suas coisas, mas você também tem que me seguir, né? Ou seja, você se desprende das coisas que te perturbam na Terra para você seguir o caminho para as coisas do céu, ou seja, das coisas do Espírito. Então, nós vamos cada vez mais nos perguntar para Deus e para Jesus o que nós precisamos fazer para ter paz e ter harmonia. Então, essa é a condição de um mundo regenerador. Nós já cansados de sofrer, né, nós vamos sentir a condição de um alívio, né, das dores extremas, ou seja, vamos ver diminuir, né, essa condição das guerras, como nós falamos antes, dos assassinatos, das agressões, de todas essas dificuldades que a humanidade ainda vive e causam grandes transtornos, para começar a nos ajudar uns aos outros, né, entendendo ali a nossa necessidade de transformação. Então é isso. O regenerador vai nos fazer reconstruir-nos, vai nos fazer refletir, né, diante da condição evolutiva em que estivermos, olhando para trás, dizendo: poxa, eu já fiz isso e me dei mal, então agora é hora de fazer diferente. Então nós vamos perceber cada vez mais que o caminho para a felicidade, porque, como Santo Agostinho falou, ele é um intermediário entre os mundos felizes, né? Ou seja, para eu conseguir ter esta felicidade, né, é necessário que eu deixe para trás tudo aquilo que já me causou dor. Então, voltando ao exemplo do cuidado com a nossa saúde hoje, isso, se o médico dizer: olha, você tem que parar de se alimentar, né, com determinadas coisas, porque o seu organismo não suporta, por isso que você sentiu dor. Né? Ou ele vai falar: olha, você precisa se movimentar, porque, né, a sua ociosidade está causando o acúmulo, né, e que isso está trazendo transtorno para o seu sistema, né, nervoso, para o seu sistema muscular, enfim, alguns transtornos que estão fazendo com que o seu corpo físico reclame que alguma coisa não está certa, né? Então é assim que a gente vai fazer. Mas existe um outro alerta que Santo Agostinho faz no item 18, já vamos fazer recorrer, né, à leitura, mas é a importância de nós percebermos para não cairmos nos mesmos erros, né? Então, nós temos que estar vigilantes com relação às nossas escolhas, né, para que a gente não incorra nos mesmos erros e que isso impeça a gente de continuar nessa condição da regeneração, da reconstrução, da transformação. Então, aqui no item 18, só para a gente continuar nessa reflexão, ele nos traz aqui: mas há nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiações, onde o esperam novas e mais terríveis provas, né? Então, o que ele está nos mostrando aqui? Só lembrando, né, que quando ele fala recuar aqui, não é degenerar, né? Ou seja, o espírito ele não retrocede.
o que ele está nos trazendo a reflexão é que ainda, né, alguns espíritos tomados pelo sentimento do orgulho, né, e do egoísmo podem querer aproveitar o momento em que todos estão serenos, tranquilos, confiantes uns nos outros, para enganar as outras pessoas, né? Então, é assim, todos aqueles que alçarem a sua caminhada ao mundo, ao estágio do mundo regenerador, ou seja, reencarnarem após o processo de transformação ou nessa continuidade de transformação, mas ainda com um pensamento de tirar vantagem dos seus irmãos, né, não vai ter espaço para continuar. Porque, como nós estávamos falando, não adianta você ir para um mundo onde todo mundo vai confiar em todo mundo e chegar lá e querer aplicar o pensamento corrupto que tinha no mundo de provas e expiações, né? Então, alguém chega lá e deposita em você uma confiança, dizendo: olha, está aqui, né, a chave da minha casa, a chave do meu carro, né? Tá aqui, vem para o seio da minha família, vem compartilhar conosco essa refeição, né? Vem estar conosco aqui, passando esses momentos de alegria, de felicidade, e você for no encontro dessas pessoas com o desejo de extrair delas o que não lhe pertence, querer enganá-las, dar golpes, né? Se colocarem você num cargo onde você conduz ali, né, os recursos de várias pessoas, e aí você ainda com aquela condição do egoísmo, querer continuar, né, o processo que fazia no mundo de provas e expiações, de tirar vantagem sobre a confiança que as pessoas estão depositando em você, não vai ter espaço. Não vai ter espaço no mundo regenerador, porque o mundo regenerador é regido pela confiança e pelo amor mútuo, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. Não vai haver espaço para aqueles que querem, né, escravizar. Não vai ter espaço para aqueles que querem explorar. Não vai ter espaços para aqueles que não querem respeitar os seus irmãos. Então não vai haver espaço no mundo regenerador para espíritos que ainda guardem consigo esse sentimento, esse desejo, essa vontade, né? Então por isso é que a gente já tem aí várias ilustrações ou, né, várias menções em livros, tem livros voltados para esta condição, né, sobre o exílio, né, de vários espíritos que não se adaptaram à evolução dos seus mundos, sendo levado para outros orbes, né, e assim trata o capítulo que há muitas moradas na casa do Pai. Então há muitos mundos de provas e expiações ainda, uns que saíram do mundo primitivo para entrar no mundo regenerador, por isso é que ele fala que o espírito pode ir para mundos piores, ou seja, o espírito ainda com seu conhecimento, não regredindo espiritualmente, mas ir para um mundo, né, onde o estágio é mais baixo ainda do que estava a Terra, né? Então, alguns espíritos podem voltar lá para mundos primitivos para poder auxiliar os irmãos a progredirem materialmente, né? E tentar moralmente evoluir-se. Ou podem ser conduzidos a mundos que estão recém chegando ao mundo de provas e expiações, né? Ou seja, saindo do primitivismo e entrando no mundo de provas e expiações. Imagina você tendo que voltar para o primeiro estágio, né? Sem esses recursos que tem hoje, sem essa compreensão toda da sociedade que está à sua volta, você querendo, né, já conhecendo bastante coisa, querendo evoluir, querendo progredir, e as pessoas ali não permitindo, porque a maior parte dos espíritos ainda não vai ter compreensão suficiente para alcançar, né, o seu estilo de vida. E isso nós vimos acontecer aqui na Terra, né? Quantos estudiosos no passado não foram queimados nas fogueiras, não foram enforcados,
né? Não foram presos, não foram jogados aos leões, porque estavam com compreensões acima, à frente do seu tempo, e ali então não puderam fazer com que as pessoas compreendessem a sua capacidade de ver todo aquele momento, né, para poder avançar. Então é isso que a gente tem que refletir, né? Nós estamos caminhando para um mundo de reconstrução, né? Regenerador, ou seja, nós vamos refazer aquilo que nós não fizemos direito. Então assim caminha a humanidade. Então que Deus nos abençoe, que Deus ilumine a todos, que amparem os seus lares, desculpe, com muita paz, com muita harmonia, né, e que possamos refletir sobre tudo aquilo que foi trazido hoje, né, neste vídeo, para que a gente consiga nos preparar melhor para aquilo que há de vir, tá certo? Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.